Música tema Cod Trials, colocução. Pod Trials, a ciência por trás da prática clínica. Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no Pod Trials. Hoje, nosso foco é a síndrome de Turner, uma condição genética, né, com implicações clínicas bem significativas, especialmente para o nosso universo aqui, o cardiovascular. Exato. A ideia é dar uma olhada nas fontes, tipo, nos protocolos clínicos, o PCDT do Ministério da Saúde, revisões, pesquisa histórica também, para a gente entender melhor a síndrome, o diagnóstico, o manejo e, claro, essa relação crucial com as doenças cardíacas. Sempre pensando, né, na visão do clínico e do cirurgião cardiovascular. Perfeito. Nossa missão, então, é destilar esse conhecimento essencial sobre a síndrome de Turner, desde lá da descoberta até, assim, as nuances do tratamento hoje em dia e o impacto na vida das pacientes com esse nosso olhar especial para o coração, para os vasos. Ok, vamos lá então. Vamos. Bom, a síndrome de Turner, ou ST, é a alteração dos cromossomos sexuais mais comum em mulheres, sabe? Afeta, assim, 1 a cada 1.500, talvez 2.500 nascidas vivas. Geneticamente, o que define a ausência total ou parcial de um cromossomo X. O famoso 45X, né? Esse é o mais comum, sim. Mas tem mosaicos, outras variantes também. É um espectro. E historicamente é interessante. Ela foi descrita fenotipicamente primeiro por Ulrich e Turner, mas a confirmação da causa cromossômica mesmo só veio em 59, com Ford e colaboradores. Foi um marco, né, para a citogenética. Com certeza. E esse fenótipo ele é bem variado, mas quase sempre inclui baixa estatura e disgenesia gonadal, certo? Agora, para o nosso público aqui, o ponto crítico, acho, são as anomalias cardiovasculares, que aparecem numa frequência alta, né? Algo entre 23% e 40% das pacientes. É aqui que a coisa fica bem interessante para a gente. Precisamente. E aí a gente fala de um monte de coisa. Problemas na aorta, por exemplo. A coartação, que é aquele estreitamento, aparece em 7 a 14%, e a dilatação da aorta também é uma preocupação. Ah, e a válvula aórtica bicúspide, esse é bem prevalente mesmo, tipo 14 a 34%. Nossa, é um número bem expressivo para a válvula bicúspide. Muito. E, além dessas, pode ter outras cardiopatias congênitas, mais do lado esquerdo do coração, e tem as coisas que aparecem depois, né? As adquiridas, hipertensão arterial, sistêmica, nossa, até 40% das adultas podem ter. 40% é muita gente. É, e um risco aumentado que a gente tem que ter muito na cabeça é o de doença isquêmica e principalmente dissecção de aorta. Esse risco aumenta muito na gravidez, é um ponto de atenção máximo. Ah, e não podemos esquecer dos rins. Anomalias renais também são comuns, até uns 30%. É realmente um quadro complexo. E o diagnóstico, como é que a gente fecha? A suspeita surge quando, geralmente? Bom, para bater o martelo é o cariótipo, geralmente colhido do sangue periférico. Agora, a suspeita pode vir lá de trás, já no pré-natal. Achados no ultrassom, tipo translucência nucal aumentada, higromocístico, ou às vezes já uma anomalia cardíaco renal visível ali. Entendi. Ou então, mais tarde, né, por causa da baixa estatura, que não melhora, ou atraso para entrar na puberdade. E tem um detalhe importante nessa investigação genética, né? Algo sobre o cromossomo Y. Fundamental. Mesmo num cariótipo que parece ser 45X puro, é crucial investigar se não tem material do cromossomo Y escondido ali. A gente usa técnicas como FISH ou PCR para isso. E por que isso é tão importante? Pelo risco de gonadobastoma, um tipo de tumor, se tiver material do Y, o risco aumenta muito. A indicação é fazer a gonadectomia profilática, tirar as gônadas digenéticas. E o ideal é fazer isso antes de começar a terapia com hormônio de crescimento, o GH. Entendido. Super importante essa checagem. Isso já nos leva para o manejo, que obviamente tem que ser multidisciplinar. Olhando para o nosso lado, o cardiovascular, quais são as prioridades? Olha, a correção cirúrgica de defeitos graves, como a coartação da aorta, muitas vezes é o primeiro passo e é essencial. Em alguns casos, inclusive, corrigir a cardiopatia é até pré-requisito para poder começar ou continuar o tratamento com GH. Certo. E, claro, a vigilância. Acompanhamento cardiovascular com eco ou ressonância magnética tem que ser contínuo, para a vida toda. Falando no GH, a somatropina, qual o objetivo principal e o que se espera de resultado? O objetivo é claro, melhorar a estatura final,
Os estudos mostram um ganho médio adicional aí na casa dos 7 centímetros, o que faz uma diferença enorme para a qualidade de vida. Geralmente se inicia quando a altura da menina está abaixo do esperado, lá pelo percentil 5, e a idade óssea ainda permite crescimento antes dos 14 anos. E precisa monitorar alguma coisa durante o uso? Sim, com certeza. Principalmente glicemia, porque pode ter um efeito na sensibilidade à insulina, e também a função da tiroide. Entendi. E a outra ponta hormonal importante é a reposição com estrogênios e progestagênios, né? Como ela entra nessa história? Ela é crucial, fundamental para o desenvolvimento puberal, para aparecerem as características sexuais secundárias, mamas, etc., e também para a saúde óssea, para prevenir osteoporose lá na frente. Normalmente se começa mais tarde um pouco, ali pelos 11, 12 anos. Mas imagino que precise coordenar bem com o GH, né? Para não atrapalhar o crescimento. Exatamente. Esse é um ponto delicado. O estrogênio, em doses mais altas, pode acelerar o fechamento das cartilagens de crescimento. Então tem que começar com dose baixa, ir aumentando devagar e o início tem que ser bem pensado em relação ao tratamento com GH. É um equilíbrio fino, então. Sem dúvida. Mas olha, apesar desses desafios, o tratamento hormonal, tanto o GH quanto o estrogênio, junto com o acompanhamento multidisciplinar, realmente mudou a cara da síndrome. A qualidade de vida melhorou muito, a estatura final também. Que bom. Mas ainda restam desafios, imagino. Sim, claro. A infertilidade continua sendo uma realidade para a maioria das mulheres com Turner, e tem as questões psicossociais que precisam de apoio. E, reforçando mais uma vez, a saúde cardiovascular. Essa continua sendo uma preocupação central que exige atenção a vida inteira. Então, para a gente resumir para os nossos colegas cardiologistas, cirurgiões cardíacos, síndrome de Turner significa olhar para o coração e para os grandes vasos com muita atenção, desde o diagnóstico e de forma contínua. Exatamente isso. É vigilância constante. É avaliação rigorosa antes de pensar em gravidez, por causa dos riscos elevados. É manejar com cuidado não só as condições de base, mas também os possíveis efeitos das terapias hormonais no sistema cardiovascular e qualquer intercorrência que apareça. Perfeito. E para a gente finalizar, deixar uma reflexão no ar. Pois é. Pensando nesse risco intrínseco de problemas na aorta na síndrome de Turner. Um risco que existe mesmo se a aorta parecer normal no começo. Como é que a gente pode otimizar a estratificação desse risco? Como melhorar a vigilância cardiovascular a longo prazo? E como integrar, da melhor forma possível, os efeitos das terapias hormonais e os desafios de uma possível gravidez nesse acompanhamento contínuo? Fica aí a reflexão para todos nós. PodTrails, conhecimento que transforma a prática.